através da palavra de Deus que vai ser lida e vai ser explanada. A nossa vontade não é apenas ter uma live para que a gente possa dar paz do Senhor e se ver o rostinho lá de uns ou outros. Não, a nossa vontade é que a palavra de Deus seja pregada e entre no nosso coração. E assim como ela falou comigo e me deu alegria, ela entre também no teu coração e te dê alegria, porque ela é viva. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então, estamos juntos, como estão colocando ali para mim, estamos juntos, pastor Videira, estamos juntos sim. Então, vamos orar neste momento, né? Já temos mais de 30 pessoas. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos pela bênção de estarmos na tua presença, pelo teu Espírito Santo conosco, pela facilidade que temos através desse pequeno celular de nos comunicarmos com todos os teus filhos espalhados por tantos lugares. Nos dá, Senhor, da tua orientação, da tua ajuda, nos dá, Senhor, da tua capacitação, para que possamos levar a tua palavra até os ouvidos de todos os que estão ouvindo e cada um possa entender. Assim como naquele dia de Pentecostes, onde os teus filhos falavam e todos entendiam e todos compreendiam a tua voz. Faça, Senhor, isso nesse momento, que o teu Espírito agora possua a minha boca, o meu pensamento, as minhas palavras, para que os ouvidos dos teus servos sejam cheios, sejam tocados, sejam aquecidos com o poder desta palavra, Senhor. Nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Fala conosco, fica conosco, nos orientando a cada momento. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, enquanto eu orava, muita gente entrou, muita gente chegou, mas o tempo não para e nós queremos ler a palavra de Deus. Eu escolhi, dentro dessa sequência que a gente, de repente, combinou, né, de falar sobre o profeta Eliseu, e eu acabei que já estou no profeta Eliseu, e essa parece que vai ser a quarta noite que a gente está falando de Eliseu já. E dessa vez eu escolhi o segundo livro dos Reis, no capítulo 6, uma passagem que eu acho de suma importância para o nosso entendimento, para nós crentes que estamos vivendo um momento de cerco, estamos cercados, né? Eu me sinto aqui dentro desse apartamento praticamente cercado, eu não estou conseguindo mais sair, porque uma outra coisa agora aconteceu, infelizmente, eu estou tendo reação alérgica à máscara. Então, eu descobri que toda vez que eu tentava colocar a máscara para ir um pouquinho na praça ou para ir num mercado rapidinho, eu voltava para casa com a garganta muito inflamada e aquela noite era uma noite terrível para mim. Então, eu comecei a pesquisar e acabei chegando à conclusão de que eu não posso usar qualquer tecido. A máscara, para mim, tem que ser uma máscara de um tecido que não me cause alergia, né? E mais um problema para mim, mais uma. Eu já estava prontinho no domingo, mas cadê que eu tinha voz? Eu cheguei a ligar para o presbítero Tiago e dizer: Tiago, não vem me pegar porque minha garganta está doendo muito, eu não estou conseguindo nem falar direito, eu não vou conseguir. Né? E eu percebi então que a questão da máscara tem sido um problema de alergia também para mim. E um outro problema é que eu, quando coloco a máscara, eu acabo respirando o gás carbônico e isso me faz mal. Eu me sinto cansado, me sinto profundamente abatido, porque o gás carbônico que está, né, porque eu não consigo respirar o oxigênio puro por causa da máscara, e esse gás carbônico acaba me afetando as batidas do coração. Meu coração é safenado, vocês sabem, eu tenho 5 pontes, 3 de safenas e 2 mamárias, e eu sinto dificuldade para respirar e fico meio abatido.
E tudo por causa da máscara, né? Então, vamos procurar um pano que seja adequado para que eu possa sair de casa e não voltar passando mal como das outras vezes. Mas esse texto está falando exatamente de um acontecimento que se deu em Israel já depois da divisão das tribos, né? E agora a nação de Israel estava praticamente cercada, assim como nós estamos, ilhados, sem ter como sair direito, tem que sair com um monte de equipamentos, mas ao mesmo tempo esses equipamentos não são às vezes adequados, não é? E a gente está nessa situação de tentar adequar as coisas, mas o cerco é universal. Todo mundo está na mesma situação, todo mundo está passando pela mesma crise, né? Então, esse texto me veio à cabeça exatamente por isso aqui, vocês vão entender a situação. Olha que texto sensacional o Senhor nos deu para ler hoje, tá certo? Então, o segundo capítulo do livro dos Reis, o segundo livro dos Reis, o capítulo 6, versículos de 8 até 23. Podemos ler? Diz assim: E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Aí vem um 9, olha que coisa fantástica. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram por ali. Então, olha que coisa fantástica. O rei da Síria, que era o grande cancão da época, a Síria era a maior nação da época, e Israel estava vassala da Síria, estava cercada pelos sírios. Então, e eles tentavam, de um jeito ou de outro, pegar o rei de Israel. Se eles conseguissem prender o rei de Israel, ia ser mais fácil ainda para que a nação toda se rendesse de vez, e aí seria todo mundo escravizado pela Síria, não é? Mas havia uma pessoa em Israel que fazia toda a diferença, ainda que o rei da Síria, seus capitães, seus comandantes, seus soldados, todos os seus servos e o povo, né, estivesse dominado por doutrinas contrárias ao padrão de Deus, existia um homem em Israel que fazia toda a diferença. Eu gosto demais desse texto exatamente por isso. Como um homem, um simples homem de Deus, pode fazer diferença contra a maior nação da época. A maior nação da época se viu completamente sem condições de agir, né? Porque havia um homem, um profeta, que era Eliseu. Olha que coisa fantástica. Então, um homem de Deus pode fazer a diferença na história de uma cidade, na história de uma nação, na história de uma igreja, na história de uma família. Sim, você pode ser este homem de Deus, esta mulher de Deus, que Deus quer honrar de tal forma para que faça a diferença e todos os planos do inimigo, todas as armadilhas de Satanás caiam por terra através da instrumentalidade que Deus quer usar você. Você vai ser o instrumento que Deus quer usar para que a glória dele, a grandeza dele seja manifestada para todos que estão participando do momento de crise, né? Então, o homem de Deus enviava para o rei de Israel e dizia: não passa por aqui, não passa por ali. Olha, e hoje não passa por aí também. Aí vem o versículo 10 que diz assim, ó: por isso o rei de Israel enviou aquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Quer dizer, várias vezes o rei de Israel
muito inteligente, muito esperto, obedeceu ao comando do profeta Eliseu e respeitou o seu recado. Então, quando o profeta dizia, não vai por ali, ele não ia. Quando o profeta dizia, vai por esse caminho, ele ia pelo caminho, ele respeitava. Né? Então, uma nação inteira pode ser comandada por um homem que tenha a sua vida voltada para Deus. Não é interessante isso? Não é impressionante a gente ver como a situação muda, como as coisas são diferenciadas quando existe um homem de Deus verdadeiramente ligado com Deus e recebe de Deus a palavra do Senhor? É fantástico isso, não é? Aí vem o versículo 11, que eu me encho de alegria, né? me enche de satisfação de ler esses textos. O versículo 11 diz assim, então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria e chamou os seus servos e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Quer dizer, tem um traidor aqui no nosso meio. Tem alguém aqui que está nos traindo, porque todas as vezes que nós montamos uma armadilha para pegarmos o rei de Israel, o rei de Israel fica sabendo. Tem alguém que está deturando ele, tem alguém que tem um X9 aqui no nosso meio, tem um dedo duro aqui no nosso meio, que está contando lá para o rei de Israel, está nos traindo, está traindo o nosso grupo, né? E levando mensagens para o rei de Israel, e todas as investidas que a gente faz acabam dando em nada, porque a gente não consegue prender o rei. Então eu quero saber quem é esse traidor, quem é esse camarada que está nos traindo. Vocês vão ter que me dizer agora quem é esse traidor. Veja que ele termina dizendo, né, termina o versículo 11 dizendo, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Quer dizer, tem um traidor entre nós, eu quero saber quem é esse traidor, vou matar esse traidor para que a gente consiga prender o rei de Israel. A gente não pode continuar desse jeito. E o versículo 12 também é muito interessante, que o versículo 12 diz assim, ó, e disse um dos seus servos, com muito medo, né, com muita sabedoria, não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir, no teu quarto de dormir. Olha que coisa interessante. Então, o rei de Israel ficava em Samaria. E de Samaria até o lugar onde o rei da Síria ficava, tinham mais ou menos 200 a 240 quilômetros, 230 quilômetros, dependendo de exatamente onde ficavam esses palácios, né, que a gente hoje não tem tanta certeza em relação ao lugar específico, tem em relação à cidade mais ampla. Então, pelo menos, no mínimo, aí 200 quilômetros. Imagine, então, alguém está a 200 quilômetros do Rio de Janeiro, digamos, Resende. Então, alguém lá em Resende, ele pega no sono e ele começa a falar durante a noite. E aqui, na Taquara, onde eu moro, ou quem sabe aí no lugar onde você mora, não sei bem, ou quem sabe a Lu lá em Manaus, né? Vai ouvir as palavras que o rei fala dormindo na câmara de dormir. Ora, o que era a câmara de dormir? O palácio do rei tinha um quarto, certo? Tinha um quarto do rei. Mas o quarto do rei tinha dentro do quarto do rei 4 colunas com um véu para que os mosquitos, as moscas, os insetos não entrassem. O véu, então, cobria toda a cama do rei e ficava um homem, um eunuco, em cada uma daquelas colunas, abanando o rei para que o rei tivesse uma noite confortável. Além disso, ficavam em cada janela, em cada porta, eunucos guardando, tanto pelo lado de dentro, quanto pelo lado de fora.
Então ninguém podia entrar no quarto do rei, nem na câmara onde ele dormia. Ninguém podia, de jeito nenhum. E esses eunucos, eles tinham geralmente a língua decepada para não poder falar tudo aquilo que eles ouviam acontecer no quarto do rei, né? Então veja, ele tinha toda a proteção, cercado de eunucos, cercado de soldados, mas o Espírito Santo de Deus penetra todas as coisas, o Espírito Santo de Deus consegue saber toda a intenção do pensamento, ele penetra até a divisão da alma com o Espírito, o Senhor sabe todas as coisas. Quem conseguirá escapar do Espírito de Deus, diz a palavra de Deus, ainda que o homem subisse nas maiores alturas, ou se enfiasse dentro de uma caverna, ou quem sabe no profundo das águas dos mares, mesmo assim lá estaria o Senhor e saberia de tudo que estava acontecendo. Que fantástico é isso aqui. O profeta Eliseu sabe, ele ouve. Então o que a gente aprende aqui? A gente aprende que, em segundo lugar, Eliseu está nos mostrando que os nossos ouvidos são muito importantes para nós. Os nossos ouvidos são talvez as melhores dádivas que Deus deu para o ser humano. Por isso que ele deu 2. Que bom, né? Ele deu uma boca e 2 ouvidos. Isso significa que é para você falar menos e ouvir mais. Né? Então, dentre tantas coisas que Eliseu ouvia, dentre tantas vozes, dentre tantos barulhos, dentre tantas coisas que estavam fazendo som, emitindo som, barulhos ou vozes, naquele momento especial, Deus chamava Eliseu e dizia: Eliseu, preste atenção, olha o rei da Síria falando. E aí Eliseu escutava, e aí sabia qual era o plano, e corria lá e mandava avisar o rei de Israel. Você está percebendo como os ouvidos são extraordinariamente importantes? Ouvir, por isso que a fé vem pelo ouvir. É pelo ouvir a palavra de Deus. Hoje, o diabo quer que você ouça um monte de coisas. O diabo quer que você ouça a live do Godofredinho, que toca muito bem. Então ele toca vários forróis, vários hindos, vários funks, vários não sei o quê. E hoje tem lá muita música gospel e as letras, só o sangue de Jesus. A maioria dessas letras não tem absolutamente nada de bom para a vida espiritual do ser humano, né? do homem de Deus. Mas essas lives estão repletas de pessoas, repletas de crentes visualizando, né? Ou então dos cantores famosos, dos artistas famosos, das pessoas, enfim, né? E os ouvidos destas pessoas todas que estão ali visualizando esses cultos, essas reuniões, essas lives e esses, enfim, estão sendo influenciadas por aquilo que está ouvindo. E, infelizmente, muita coisa do que nós ouvimos não presta para nada. 90% do que a gente ouve é só porcaria, é só nojeira, é só lixo. É importante que a gente entenda que Deus nos deu ouvidos para ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que Deus tem a dizer no meio da sua igreja. Então é importante que nós aprendamos com Eliseu, que tem coisas que nós precisamos saber ouvir. Tem momentos que nós temos que lavar os ouvidos, limpar os ouvidos e nos prepararmos para ouvir o que Deus tem a nos dizer, porque hoje a maioria das pessoas já não conseguem ouvir a voz de Deus, já não conseguem mais ouvir uma boa pregação. Aliás, está difícil ouvir uma boa pregação, está difícil ouvir um hino cuja letra seja uma letra baseada na Bíblia Sagrada, com conteúdo teológico, doutrinário, certo? Tem muita música
que no fundo é antibíblica, que são heresias ensinadas às pessoas e as pessoas saem cantando aquilo, acabando profanando o bom nome do Senhor, porque de hino aquilo não tem nada, mas é cantado nas igrejas, né? Cantado no meio dos filhos do Senhor, e às vezes as pessoas não conseguem ouvir o que Deus quer falar, mas Eliseu estava pronto para ouvir. Naquele momento exato que o rei começava a falar, Deus tocava em Eliseu, e Eliseu deixava os ouvidos purificados para ouvir a voz de Deus. Quem sabe seja isso que você esteja precisando. Quem sabe seja isso que nós, Igreja do Senhor, estamos precisando. Dar mais atenção ao que Deus tem para falar. Será que essa voz de 200 quilômetros de distância era uma voz turbinada? Era uma voz com alto-falante? Era uma voz que ecoava e estrondava? Não, devia ser uma voz muito difícil de ser ouvida. Mas o homem de Deus consegue ouvir porque os seus ouvidos são lavados pela promessa da grandeza de Deus, pelo sangue do Cordeiro de Deus, que nos purifica de todo pecado. Então é de suma importância que a gente saiba ouvir o que Deus tem para nos dizer. Hoje, infelizmente, nós falamos e não nos calamos para ouvir Deus falar. E Deus quer falar contigo. Meu irmão, cale a sua boca e abra os seus ouvidos, porque Deus tem algo a te revelar, Deus tem algo a falar com você. O nosso Deus ainda fala, o nosso Deus é o mesmo Deus do passado, Ele é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Elias, de Eliseu, de Davi, de todos os grandes do passado. Ele é o mesmo Deus que ainda fala hoje no meio da igreja. Então precisamos ouvir isso, saber discernir a voz de Deus e esquecer as vozes que estão ditas aí muitas vezes da televisão e da mídia e de política e de tanta... Eu vejo as pessoas tão envolvidas com o negócio de política, com o negócio de esquerda, de direita, de centro, de não sei o quê e tal. Eu particularmente tenho o meu pensamento político também, mas não quero mais saber de discutir essas coisas porque não vejo mais importância. A minha importância agora está em falar as verdades de Deus. O pouco tempo que eu tenho, eu quero usar para falar que Jesus ainda fala. E o que Ele tem a falar é: eu amo você, pecador, eu quero salvar a sua alma, pecador, eu quero libertar você de todo pecado, eu quero te dar livramento, assim como Ele deu para o rei da Síria, Ele quer te dar livramento também. E aí, o que fizeram? Os servos do rei disseram, né? E o servo do rei da Síria acabou dizendo, veja o versículo 13, e ele disse: vai ver onde ele está para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber que estava em Dotã. Dotã é uma cidade que fica mais ou menos a 20 quilômetros de distância de Samaria. Mais ou menos, porque a gente não sabe se Eliseu tinha a sua casa no início da cidade ou no final da cidade. Era uma cidade com mais ou menos 80 mil pessoas, né? Uma cidade bem desenvolvida naquela época, como um bairro que nós temos hoje, quem sabe Taquara, Madureira, com pessoas, né, com poucas ruas em volta. Então, vejam, uma cidade de uma certa importância. Então enviou para lá, veja o versículo 14, enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais cercaram a cidade durante a noite. Ora, para cercar uma cidade durante a noite é necessário muitos homens, muitos homens. Eu não sei quantos. Um grande exército, no contexto bíblico, é um exército com pelo menos 1000 homens ou mais,
para cercar uma cidade de mais ou menos 80 mil pessoas, é necessário muita gente, muitos soldados, né? Então imagine aí 1.000 soldados armados com cavalos, com espada, com escudo, com lança, com capacete, com tudo, cercando a cidade durante a noite. Porque durante a noite, é durante a noite que os nossos inimigos mais trabalham contra nós. É durante a noite que as setas, os dardos inflamados do diabo, mais tentam atingir a nossa vida. É durante a noite, sim, é durante o nosso sono, que muitas vezes somos perseguidos e muitas vezes somos atacados, né? Mas por isso que, graças a Deus, nós sempre oramos e pedimos ao Senhor para nos guardar e nos dar uma noite de paz. E é o que vai acontecer. O exército veio, cercou toda a cidade. E o versículo 15 diz assim, ó, e o servo do homem de Deus, note que aqui já não é mais Geazi. Lembra que Geazi ficou leproso? E aí perdeu a condição de ser auxiliar de profeta, deixou a condição de estar na escola de profeta, foi abandonado para lá para viver a sua vida, né, com o dinheiro que ele recebeu lá e a maldição da lepra. Aqui um moço, que a gente não sabe o nome dele, se levantou muito cedo, e eis que saiu, e um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo, correndo para Eliseu, sacudiu Eliseu e disse, ai meu senhor, que faremos? Estamos perdidos. E agora, como é que vai ser? Você já reparou que sempre tem um camarada desse pertinho de você? Deus sempre coloca alguém assim do teu lado, que está sempre duvidando da tua fé. Ai meu Deus, e agora o que, que a gente vai fazer? Ai Jesus, e agora não tem mais jeito. E agora não vai ter mais solução. E agora ferrou de vez. Né? Como quando alguém agora disse para mim, caramba, sem máscara você já não vai poder sair mais. Como é que você vai conseguir? Se a máscara está te dando alergia, você não vai conseguir mais sair de casa. Como é que vai ser? Ou então você vai ter que arranjar uma máscara para poder ir à igreja. Né? Eu quero ir à igreja, eu quero domingo estar na igreja, em nome de Jesus. Eu vou dar um jeito, arranjar uma outra máscara, mas eu vou à igreja em nome de Jesus. Né? Então, sempre tem alguém que diz, e agora? Como é que vai ser? Ai, meu Deus, ó dia, ó azar. Igual aquele desenho, né? Que eu sempre me refiro a eles, que eu sempre gostei muito e gosto de mostrar ao Bernardo, gostava de mostrar às minhas filhas, alguns desenhos muito engraçados, e esse era do Lipe, que era um leão, e o Hard, que era uma hiena, e ela vive o tempo todo rindo, né? Não tem a ver com o desenho, mas nesse caso a hiena vivia o tempo todo chorando. E aí o Lipe ia na frente dizendo, vamos lá, Hard, vai dar tudo certo, nós vamos ganhar, nós vamos vencer, nós vamos conquistar, nós vamos comer bem, nós vamos ganhar dinheiro. E o Hard, a hiena, ia atrás chorando, choramingando, dizendo, ó dia, ó azar, ó tristeza, ó céus, que dia horroroso, é o pior dia da minha vida hoje. Por que eu me levantei da cama hoje? Ai, que dia terrível. Então, esse tipo de gente vai estar sempre perto de você para tentar enfraquecer a tua fé, para tentar jogar por terra a tua fé, para tentar provar se você realmente crê no Senhor Jesus Cristo ou não. Esse tipo de gente é uma pessoa, às vezes, que é da família, que você tem até carinho, mas tem que ter cuidado com o que essas pessoas falam, porque muitas vezes o diabo usa a voz de uma pessoa com quem nós temos boa amizade, mas que não vigia e fala bobagens, fala coisas que não são espirituais, e o nosso ouvido tem que estar pronto para ouvir. Então, quando aquele homem chega e diz, ai meu Senhor, o que faremos, o que vai ser de nós? Olha a resposta do profeta. A resposta do profeta, no versículo 16, é a seguinte, olha só. E ele disse, não temas,
porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você quer repetir comigo essa frase? Repita aí, vamos lá. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Diga de novo, pela terceira vez. É uma frase que você precisa decorar. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, se o exército do rei da Síria era de 1000 soldados, o exército de Deus era de 2000 anjos. O exército de Deus é sempre maior. Aqueles que são do Senhor é sempre maioria. Os que pertencem ao Senhor dos exércitos são sempre aqueles que têm capacidade de crer na presença do Senhor. Agora, vejam, 1000 homens para prender um único servo de Deus. 1000 homens para cercar uma cidade com cavalos, carro, tudo, para um homem de Deus. O que, que a gente aprende com isso? Então, a gente aprende que um homem de Deus, você no caso, eu, nós, valemos mais do que todos os demônios do inferno. Pode juntar 1000 demônios contra você, mas você não vai ser atingido. Olha o que o Salmo diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Sim, porque os que estão do teu lado são maiores, aqueles que lutam por você são mais poderosos. Você não os vê, porque você não tem o olho ungido, como era o olho ungido do profeta. Então, é necessário que você aprenda agora a terceira coisa que a gente tem que aprender com esse profeta. Veja, a primeira coisa era ter a iniciativa para fazer a diferença. Ele tinha iniciativa. Ele ia lá e mandava avisar o rei, e o rei acabava respeitando ele. Ele tinha postura, ele tinha comportamento. A segunda coisa, ele tinha os ouvidos ungidos para saber ouvir Deus, para falar aquilo que ele sabia, porque o ouvido dele era um ouvido ungido. E agora, ele tem os olhos ungidos para ver o exército de Deus que está ao seu lado. Ele vê a montanha, ele vê os exércitos inimigos, mas o que ele diz? Não tema, porque mais são os que estão conosco. Ele não diz, não tema porque não tem soldado nenhum lá. Não tema porque esses soldados não valem nada. Não, ele diz, não temas porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mais são os que estão contigo, meu irmão. Você precisa entender isso e acreditar nisso, que Deus tem muito mais poder do que o diabo. E do teu lado estão os anjos poderosos do Senhor que te dão toda a capacidade, te dão toda a grandeza, a presença gloriosa do Senhor Jesus Cristo dentro de você, repele qualquer demônio. É por isso que o apóstolo diz assim, ó, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Sim, porque você tem a autoridade de Deus na sua vida. Então para com esse negócio de ficar se achando atemorizado, se achando derrotado, se achando entristecido. Ai meu Deus, e agora? Essa quarentena, eu estou me sentindo mal, eu estou me sentindo derrotado, eu estou me sentindo perdido, eu estou me sentindo aqui. O rei da Síria mandou seus exércitos, o vírus vai me atacar, o governo fez não sei o quê, o juiz tal botou a lei tal, o Senado fez não sei o quê. São as coisas que a gente ouve toda hora. Os deputados fizeram não sei o quê, o Senado fez não sei o quê, o Supremo Tribunal fez não sei o quê. A voz que eu quero que você ouça é essa aqui, ó. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E você precisa saber disso. No momento em que Geazi, perdão, não era mais Geazi, estava olhando para aqueles homens, olha o que Eliseu vai fazer.
é a primeira oração que Eliseu vai fazer. A primeira oração dele vai ser assim, ó, versículo 17. Note que ele não orou quando viu os soldados, ele não orou quando o rei da Síria disse que ia mandar prender ele não ficou preocupado com nada disso, não. Tem gente que fica aí orando 5, 6 vezes por minuto, repetindo a mesma oração, achando que por muito falar vai ser ouvido. Não, até para orar você tem que saber como orar, saber o que vai dizer na sua oração, saber falar com Deus da forma certa, pedir as coisas certas para Deus. E olha como orou o nosso querido Eliseu, ele disse, e orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos do meu moço para que ele veja. E aí o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. Cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Eu fico imaginando quando esse rapaz conseguiu ver isso, ele tomou um susto, ele tomou um choque, ele se sentiu completamente extasiado de ver a grandeza de Deus, quando Deus aprova o ministério de um profeta que está servindo a ele com grandeza, com dignidade, com retidão, com honradez, com verdade, com seriedade, com transparência. Né? É importante a gente entender essas coisas. E aí, quando eles viram isso, ficou impressionado. Então você precisa saber que você sozinho vale mais do que mais de 1000 demônios do inferno. Você sozinho vale mais do que muitos dos exércitos de Satanás. Certo? E o que vai acontecer agora? O exército inimigo vai descer montanha abaixo, porque Dotã era um vale e eles descem, né, das montanhas. Quando eles estão descendo das montanhas com seus cavalos, com suas armaduras, com suas lanças, seus capacetes, os seus escudos, com toda aquela parafernália toda, aí Eliseu vai fazer a sua segunda oração. Olha que lindo, ele fez uma oração pedindo para Deus abrir os olhos do seu moço. E Deus abriu. Agora ele vai fazer a sua segunda oração. Está no versículo 18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor. Veja, é a segunda vez. E disse, fere, peço-te a esta gente de cegueira. O que oração é essa? Ele não disse, mata todos eles, extermina, manda tudo para o inferno. Não, não. Fere de cegueira. E eles começaram a descer a montanha, só que ficaram cegos. Imagine um monte de soldado, certo? Centenas de soldados descendo a montanha, com cavalos, com carros, carruagem, com espada, com lança, com tudo, só que cegos, não tinha estrada, não tinha caminhozinho bonitinho para eles fazerem. Então o que vai acontecer? Um vai tropeçar, o cavalo vai cair, a carruagem vai cair, o carro de outro vai tropeçar, um vai cair por cima do outro e eles vão ficar completamente ralados, chegar lá embaixo onde o profeta estava, numa situação de vergonha total. Né? E aí, olha o segmento do texto, que coisa linda, né? Que coisa linda. Então eu estou no 18 e disse assim, e feriu o Senhor àqueles homens de cegueira conforme a palavra de Eliseu. E vem o 19, então Eliseu lhes disse, não é este o caminho. O homem que vocês estão procurando não está aqui. Vocês estão procurando quem? O servo de Deus? Vocês estão procurando o ungido do Senhor? O ungido do Senhor é o rei. Eu vou levar vocês até ele. Mas olha, dá a mão aí, porque a gente vai ter que andar 20 e tantos quilômetros.
Tá cego? E vocês cegos. Então imagine agora um exército de centenas de homens ralados, completamente machucados de tombo que levaram descendo a montanha, e agora com o capacete torto, com a espada, se perdeu a espada, perdeu lança, não sabe, dá a mão um ao outro aí para não se perder. E vai lá o profeta na frente, guiando eles 20 quilômetros no mínimo, 20 quilômetros no mínimo, andando e sobe, e desce, vai, e os outros de longe olhando, né? Que é aquilo lá, afinal? É o exército da Síria, que veio prender o homem de Deus. Ué, mas está todo mundo quebrado, ralado, sem espada, está todo mundo com armadura, o capacete caiu da cabeça, está todo mundo desgovernado, todo mundo desarrumado. Pois é o exército que veio contra Eliseu. E aquele que vai lá na frente, guiando todo mundo, com o olhar de vencedor, com o peito erguido, com a cabeça erguida, aquele lá da frente, quem é? Aquele lá é o homem de Deus, aquele lá é o servo do Senhor, aquele lá é aquele que Deus colocou para ser seu representante. Aquele é o homem que atendeu o chamado de Deus e se posicionou como um ungido do Senhor para resolver os problemas em Israel, para falar em nome do Senhor para Israel. E o que vai acontecer? Eles vão guiar e Eliseu vai guiar todos eles até o centro de Samaria. Chegando no fim dessa caminhada toda, lá no centro de Samaria, olha o que o texto vai acontecer. Versículo 20. E sucedeu que chegando eles a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, agora, olha, é a terceira oração, hein? A primeira, abrir os olhos do seu servo. A segunda, fechar os olhos dos homens. Agora a terceira oração. Sucedeu que chegando eles a Samaria, disse o Senhor, ó Senhor, abres a estes os olhos para que vejam. E o Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. Percebam, eles foram ali para prender o homem de Deus. E agora eles estavam no meio de Samaria, com o rei e os exércitos de Israel, todos ali reunidos. Eles foram lá para prender o homem de Deus, acabou que eles é que ficaram presos. Eles foram lá para humilhar o homem de Deus, acabou que eles é que ficaram humilhados. Eles foram lá com espadas e lanças e acabaram perdendo tudo. E naquele momento ali, eles estavam à mercê do rei de Israel. O rei de Israel entrou em delírio naquele momento, porque quando o rei de Israel viu, diz assim o versículo 21, e quando o rei de Israel viu, disse a Eliseu, feri-los-ei, meu pai. Quer dizer, vou matar todo mundo, vamos pagar com a mesma moeda. Eles vieram aqui para nos afrontar, vamos matar todo mundo. É ferro com ferro, é dente por dente, é olho por olho. Ele fez com a gente faz com ele. A gente paga com a mesma moeda. É o clima que a gente está recebendo hoje, essa influência maligna que está no mundo hoje, dando às pessoas esse desejo de ódio, essa coisa de ódio. As pessoas estão brigando por causa de político, estão brigando por causa de doutrinas, estão brigando por causa de igrejinhas, estão brigando por tantas e tantas coisas. Estão brigando porque não respeitam mais o pastor ficou velho, o pastor está cansado, o pastor está não sei o quê. E a culpa é sempre de alguém. Mas eles não reconhecem que estão brigando porque eles estão incompetentes de olhar para dentro deles mesmos e verem que estão desviados, estão completamente sem Deus, estão sem rumo, estão sem prumo, estão sem nível, estão sem ordem, estão sem a capacidade de discernimento porque se deixaram levar pelos ouvidos do que o mundo tem para oferecer, do que esse século está oferecendo, do que essa maldição do Covid e de todos esses conceitos de uma política completamente comprometida com o erro e com a falsidade e com as coisas erradas, está comprometendo cada vez mais o nosso mundo.
mas nós precisamos entender que nós temos um céu nos esperando, nós temos o céu nos esperando e nós somos diferentes. Nós estamos na terra de passagem, mas o nosso lar verdadeiro é o céu. Eu sou brasileiro, eu quero o bem do meu país, eu quero o bem da minha nação, eu quero o bem do povo da minha terra, mas eu estou indo para o céu. Eu estou almejando o dia que o Senhor me leve para o céu. O meu fim é o céu, a minha meta é o céu, o meu desejo é o céu. Então, eu aqui apenas sou peregrino. Eu estou no Brasil durante um período, mas a minha pátria verdadeira é a pátria celestial e é para lá que eu estou caminhando, é para lá que eu estou indo. E aí o profeta diz, não, você não vai ferir nada, você feriria aqueles que você pegasse com o teu arco. Põe-lhe diante, olha, versículo 22, põe-lhe diante pão e água para que comam e bebam e possam ir embora para o seu senhor. Mas não vai fazer nada com eles? Não, porque o homem de Deus não paga mal com mal. O homem de Deus não guarda rancor. O homem de Deus é superior a esses conceitos humanos, a esses ódios humanos, a essa coisa que corrói o ser humano comum. O homem de Deus, ele tem um perfil diferente, onde ele sabe que o Senhor está acima de todas as coisas. E com o Senhor, ele é mais do que vencedor. E o que ele faz? O texto diz assim, ó, versículo 23, e apresentou-lhes um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu para o seu senhor. E eles foram embora. E aí o texto termina assim, ó, e nunca mais entraram tropas dos sírios nas terras de Israel. E eu fico pensando nesse texto aqui, nesse versículo 23. Nunca mais entraram tropas dos sírios nas terras de Israel. Por que será? Pensa só, já imaginou esse exército chegando lá? Hein? O exército chegando lá, vamos lá, companhia, diante do rei. Aí um estava meio torto porque a canela estava quebrada, o outro estava meio torto porque o joelho estava decepado, o outro estava todo torto porque a clavícula quebrou no tombo, né? O outro estava sem capacete, o outro sem espada, completamente desorganizado. Vocês foram lá como eu mandei, fomos, senhor. Cercaram a montanha, o vale, conforme eu mandei, cercamos, senhor. O homem estava lá, senhor. Vocês prenderam ele? Não, senhor. Por que vocês não prenderam ele? A gente não sabe. De repente ficou tudo escuro, a gente andou, caiu, se arrebentou, damos topada um por cima do outro, que o meu dedo está rascado, eu estou com o pé, esse dedo aqui, a unha saiu, eu estou com o joelho ralado, e a gente andou 20 quilômetros, subiu montanha, desceu montanha, e de repente quando a gente abriu os olhos, a gente estava no meio do exército deles. E aí o que ele fez? Feriu vocês? Não, ele deu para a gente um grande banquete. Deu para a gente bastante comida e mandou a gente vir embora. Vocês vão voltar lá. Vocês vão voltar lá para prender esse homem. E talvez um tenha dito assim, Senhor, o Senhor me perdoa, mas manda outro. Porque passar por essa vergonha de novo, eu não vou passar não. Eu nunca mais quero entrar na terra de Israel enquanto aquele tal de Eliseu estiver lá. Porque aquele homem, ele é a presença do Todo-Poderoso na terra. Aquele homem representa a grandeza de um Deus que está com ele e que luta por ele e que é a retaguarda dele e que honra a vida dele. Ele só fez 3 orações e olha como nós estamos. Imagine se aquele homem começa a orar demais, aí as coisas iam ficar piores ainda. Meus queridos, nessa noite, o tempo se foi, não dá mais para falar, que possamos aprender essas lições maravilhosas. Eu vou recapitular essas lições que tivemos, certo? A primeira é ter a iniciativa. Você tem que tomar a decisão, é a sua decisão. Você é um servo de Deus ou você é um joguete qualquer? Você é um servo de Deus ou você serve a uma outra pessoa qualquer, a um outro tipo de santo, de religião, sei lá o quê?
Então, você tem que saber que você é a pessoa que Deus quer usar para fazer a diferença na sua família, no seu trabalho, em todos os lugares por onde você estiver. Você tem que fazer a diferença. A segunda coisa é ter os ouvidos voltados para ouvir o que Deus quer falar contigo. Esquece de ouvir bobagem. Limpa agora os teus ouvidos. A partir de hoje, desliga a televisão, desliga lá a internet, desliga lá a política, lá do não sei de quem. Para de falar de política, de jogo de futebol, sei lá de quê, e começa a falar de Jesus, certo? Limpa os teus ouvidos. Terceira coisa, lava os teus olhos, para que os teus olhos sejam puros. Se os teus olhos forem impuros, tudo será puro. Se os seus olhos forem bons, tudo será bom. Então deixe que Deus te mostre as coisas espirituais. Chega de olhar e ver problema. A gente só está vendo vírus, a gente só está vendo o hospital cheio, a gente só está vendo reportagem que fulano morreu, que o Beltrano morreu, que ciclano está contaminado, que não sei quem está... E a gente fica apavorado, acuado, completamente aterrorizado. Chega disso. Abra os teus olhos e deixa Deus mostrar que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Repita essa frase comigo. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, saiba que você é um homem de Deus e você vale mais do que todos os exércitos que o diabo possa lançar contra você. Nenhum deles vai prevalecer contra você. Eles virão contra você, mas não prevalecerão contra você, porque o Senhor pelejará a sua peleja, a tua peleja, a minha peleja. E nós temos um general de batalha que comanda as nossas batalhas e que luta por nós. A quinta coisa, tenha sabedoria na hora de orar, para não ficar pedindo um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Ore da forma sábia. Veja, Eliseu só pediu 3 coisas. Primeiro, abrir os olhos do moço. Segundo, fechar os olhos dos caras. Depois, abrir os olhos do cara. Então, o que a gente aprende com isso? Que é você que tem o poder de poder fechar e abrir. Fechar e abrir. Deus te deu esse poder. Está na tua mão, está na minha mão. Pastor, a porta está fechada. Usa a chave. Deus te deu o poder. Você pode pedir para abrir. Senhor, abra e Deus vai abrir. Senhor, fecha e Deus vai fechar. O diabo abriu uma porta. Manda fechar. Você tem essa autoridade. Deus te deu o poder de abrir e Deus te deu o poder de fechar. É a autoridade que você tem. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra nós de jeito nenhum. Por quê? Que porta vai prevalecer se nós temos um Deus que abre e fecha? Ele tem todo o poder. Para que porta no inferno? Não porta nenhuma prevalecerá contra a gente. E número 6, a mais importante talvez, nunca pague mal com o mal. Na hora que você vencer a batalha, saiba ser benevolente, saiba ser bondoso, saiba ser longânimo, saiba perdoar, porque o perdão é uma arma poderosa. Veja, aqueles homens foram perdoados e ficaram completamente envergonhados e nunca mais quiseram voltar para atacar Israel, nunca mais, nunca mais. Mas se Eliseu tivesse mandado feri-los, eles iam voltar para se vingar. E aí um se vinga do outro, um se vinga do outro, um se vinga do outro, e a guerra nunca acaba e o ódio cada vez cresce mais. A única coisa que derruba o ódio é o perdão. Perdoe. Não pague o mal com o mal. Perdoe. O mundo dá várias voltas. Aprenda isso. Nossa terra é redonda e ela está sempre girando. E nós estamos nela. Tem dia que nós estamos aqui, ó. E nós achamos que nós somos o Todo-Poderoso porque estamos por cima, mas a terra gira e daqui a pouco nós estamos por baixo. Tem dia, tem hora que nós estamos com o sol brilhando. Oh, que maravilha, o sol está brilhando. Mas daqui a algum tempo a noite vem e aí a escuridão é total. Então, saiba disso, que a terra gira e as coisas que hoje estão acontecendo, pode ser que amanhã não aconteça mais. E a derrota de hoje pode ser a vitória de amanhã. E hoje você vai aprender que não há pandemia que possa deter uma igreja unida, que saiba orar
e que saiba colocar Deus acima de tudo. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por essa mensagem que pudemos ouvir agora, que pudemos ler na tua palavra. Ó Senhor, que grande glória é saber que tu és o nosso Deus e que os teus exércitos estão conosco. E mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, Senhor, fica conosco e nos dá uma noite de paz, que possamos dormir em tranquilidade, em segurança, que a tua mão nos proteja, Senhor, e que possamos repousar em segurança, para que amanhã acordemos tranquilos e tenhamos um dia abençoado, uma semana abençoada na tua presença, Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então você que está aí ouvindo a minha voz, decore esses pontos. Você vai ter o texto, eu vou já estabeleci qual é o texto, basta você ler na sua Bíblia. Então, releia esse texto, repense o que eu falei, ouça de novo, eu vou postar isso também no YouTube. Repasse essa mensagem para quem sabe sua filha, seu filho, sua irmã, seu irmão, alguém que esteja se sentindo acuado, pressionado, completamente desesperado, para que ele saiba que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Deus te abençoe. E se você tem uma dúvida, se você tem uma questão, alguma coisa que gostaria de perguntar, escreva para nós, porque a Bíblia tem resposta. Deus te abençoe, em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, nos fazes repousar em segurança. Deus te abençoe, o Senhor está contigo. Durma em paz.